Boa noite. Boa noite e mais uma noite estamos aqui para entrevista com os nossos candidatos a deputado por Araraquara. Hoje temos aqui Tenente Rodrigues, 51 anos, aposentado do Corpo de Bombeiros, 10 anos no policiamento e 20 anos de Corpo de Bombeiros. Fez parte do PPS, também é professor e agora vem como candidato a deputado federal pelo Patriota. Boa noite, Tenente, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Suzy, boa noite a todos, boa noite, Augusto. Obrigado, boa noite. Então vamos à nossa primeira pergunta, a gente sempre faz a mesma para todos os candidatos. Por que o senhor acredita ser a melhor opção de voto para o araraquarense? Veja bem, Suzy, na atual situação que vivemos no Brasil em relação a tantos candidatos, tantas propostas negativas, tantas pessoas envolvidas, políticos envolvidos criminalmente, a gente se posta na mesma posição que tantas pessoas hoje se encontram. Vulgarmente falando, a gente está de saco cheio realmente da situação política no Brasil. Então a gente tem uma proposta de mudança, renovação. Nós queremos fazer realmente aquilo que até hoje a gente percebe que não é feito no Brasil. Então o senhor quer mudanças. Mudança, renovação. Renovação. Será que isso adianta? Algumas renovações aí que a gente fez não deu muito certo. É verdade. É verdade, infelizmente, Não é? né? Senhor, como tenente, como vê a segurança pública no momento? E o que pode ser feito para melhorar? Olha, politicamente a gente fala da segurança pública há aproximadamente 24 anos. A segurança pública ela vem sido cada vez mais taxada de forma negativa. E isso realmente é parte de um governo que não valoriza os policiais militares, ou seja, a segurança pública em geral. No primeiro momento, ela precisa ter valorização financeira. E a gente percebe que nos últimos 4 anos, por exemplo, pelo governador do PSDB, esqueceu-se da polícia militar, esqueceu-se da segurança pública e veio aí com 4%. Então isso desmotiva realmente a própria polícia, a própria segurança pública em dar dar uma ênfase, né, em seu trabalho. É porque ele quer? Não. Primeiro porque é cobrado também da sociedade, é cobrado da imprensa, né, a ação. Então isso precisa mudar. Nós precisamos primeiramente valorizar o policial militar. Certo. O Augusto que gosta aí mais da segurança, ele que faz polícia, aí acho que ele tem uma pergunta. Vamos fazer nessa linha aí que você falou da desvalorização, né, do policial nesses últimos anos no governo do Estado. Será que por isso, esse é um dos motivos de tantos militares terem saído a candidato a deputado esse ano? Augusto, eu acredito que não. Né? Eu acho que, assim como eu, nós queremos realmente mudar aquilo que se encontra hoje dentro da política nacional. Os policiais militares são pessoas comuns e nós podemos dar também o nosso, né, um pouco mais a gente. Tanto é que eu tive 35 anos de contribuição, 30 anos na polícia, um pouco mais de 5 anos no comércio. Então, eu tenho condições, eu sei que eu tenho, assim como muitos outros policiais têm condições de também dar um pouco mais da sua vida, né, no trabalho público. Tá certo. Falando de segurança pública, né? O InfoSeg, né? InfoSeg. Ele é um exemplo que já existe no estado de São Paulo, né? Como deputado federal, você poderia indicar isso para que fosse para outros estados do Brasil? Olha, com certeza isso é importante, inclusive nos outros estados, né? Infelizmente ainda são poucos que têm acesso ao InfoSeg, mas as pessoas da Secretaria da Saúde, da Segurança Pública. No entanto, eu acho que seria muito importante que o InfoSeg ele tivesse também um pouco mais de espaço às pessoas comuns. Por exemplo, as redes sociais, muitas pessoas falam, eu tenho 5 mil amigos. Quem são esses amigos?
eu tenho condições de saber realmente quem é aquela pessoa? Seria interessante, de repente, fazer uma pesquisa, porque quantas pessoas não entram através de redes sociais em busca de pornografia, em busca de crianças. Ou seja, exato, você consegue acessar através deste InfoSeg, às vezes, saber quem é aquela pessoa. Claro que as pessoas podem dizer, mas você vai ter aí uma vasta investigação própria, mas, enfim, seria alguma coisa que ajudaria. Por exemplo, você vai comprar um carro, você também poderia estar verificando se esse carro é furtado, é produto de roubo ou não, como é que está a situação daquele veículo. Infelizmente, nós não temos esse acesso, apenas o pessoal da segurança pública. Mas seria interessante ampliar, né? Ampliar para todos os estados e, em alguns aspectos, para as pessoas comuns. E como funciona? É bom você explicar como funciona o InfoSeg. Como funciona? Quem explica? Da área. O InfoSeg, as pessoas da segurança é que fazem um cadastro e vai verificar o quê? Pessoas, veículos, armas de fogo e o que mais nós temos lá no caso? Produtos de furto. Produtos de furto em geral. Ferro velho, né? Essas coisas, desmanche do Exatamente. carro, Desmanche né? hoje, inclusive, tem, né? O próprio Detran tem lá o seu cadastro a respeito de peças, né? Isso também é interessante. Através desse sistema já foram localizados carros, por exemplo, roubados numa cidade, em outra cidade, né? Várias vezes, né? Várias e diversas vezes isso já ocorreu e ocorre, né? Hoje. É muito interessante, né? Certinho, vamos mudar um pouquinho de assunto, que a gente não está conseguindo seguir ninguém aí, né? O Pacto Federativo que está aí está ruído. Hoje cabe às prefeituras manter a manutenção dos prédios dos bombeiros e polícia civil. O que pode ser feito para desafogar as prefeituras? Um novo pacto, talvez? Olha, existe já uma briga, né, entre estados, municípios com o governo federal em relação a isso, né? E esse pacto acaba tendo uma distribuição que nem sempre é assim tão fiscalizada. Eu acho que uma das principais situações que exige é a fiscalização, que nem sempre ocorre. Mas eu acredito que um impacto diferenciado, para que isso seja realmente trazido, né, para que seja direcionado apenas para esses itens, seria interessante sim. Por exemplo, no Corpo de Bombeiros existia, alguns anos atrás, um imposto já embutido à taxa de incêndio. Por que esse valor já não voltaria para o Corpo de Bombeiros? A Prefeitura não precisaria mexer em mais nada, a não ser aquele imposto que já existia. Ok? Então, ou seja, criam-se demais situações e verbas que acabam sendo destinadas em outros propósitos que não aquele que realmente exige-se. Ele vai embora e não volta né? Para aquilo que realmente deveria ter sido feito. Massacrando aí as prefeituras. As prefeituras acabam ficando sufocadas com tanta verba destinada, às vezes, para essas organizações. Certinho. Então, vamos lá. Um dos motes de sua campanha prega o fim da Lei Rouanet. Mas isso não traria um desequilíbrio no incentivo da cultura no país? Ou vocês querem cortes só de quem se alimenta de verbas públicas? Exatamente isso. A Lei Rouanet, hoje a gente percebe assim. Vou dar um exemplo bem típico, né? Nós tivemos uma cidade e lá existe um grupo de jovens da periferia. Durante 2 anos, eles tocam violão, fazem músicas e querem algum dinheiro para fazer um incentivo. Né? Esse dinheiro não foi conseguido através da Lei Rouanet. No entanto, a gente percebe que tantos outros artistas milionários, e eles recebem o seu dinheiro já nos shows, e ainda volta aí para eles um dinheiro até um tanto quanto exagerado para eles fazerem esses shows. Por que para eles é liberado e para esses outros não? Então, isso deve ser um pouco mais fiscalizado também, a gente fala muito sobre fiscalização. Né? A Lei Rouanet, ela está realmente moldada para aquilo que é para ser feito ou não? Eu percebo que não. Então, é o seguinte, ou ela destina realmente para isso, né? Para as causas sociais, ou então elimina-se e cria-se uma nova situação para que realmente volte
para essas causas que a gente tanto protege. Ela precisaria de uma melhor distribuição, Uma distribuição dessas verbas mais correta, igualitária, né? Exatamente, isso Para que quem não ocorre. realmente Precisa, necessita, né? né? Exato. No caso. Por exemplo, nós temos aqui um show, não sei, da Anitta aqui em Araraquara. Vem tantos milhões. Por que uma parcela desse dinheiro não vem aqui para uma casa da criança, né? Para o câncer, para pai? Aí você percebe que esse dinheiro não vai para lugar nenhum e você não sabe o destino dele. Tá, mas cada pasta não tem o seu direcionamento, Seria um né? desvio de verba? É porque a Lei Rouanet, acho que é atrelada Sim. à social, cultura. a cultura e ao A- social. Ah, Então, mas isso a gente não percebe acontecer. entendi. Então, é essa questão da fiscalização que a gente sempre vai apontar. Há uma fiscalização ou não? Então, precisa realmente ver o que está acontecendo. Precisa investigar a fundo. Continuando nessa linha, o senhor é fechado, né? O patriota é fechado com Bolsonaro. Bolsonaro não? O patriota é fechado com o Cabo da Ciolo. Ah, tá. E vota-se no Cabo da Ciolo? O Tenente Rodrigues tem o seu candidato. Certo. Porque eu vi uma matéria a respeito que pretendem fechar o Ministério da Cultura. Né? Cria-se o quê? Uma secretaria? Faz-se o quê? Porque aquilo há pouco que a gente estava dizendo, né? Na circunstância que existe no Brasil em relação a alguns ministérios, algumas secretarias, precisam serem revistas. Certo. Infelizmente, aquilo que a gente fala lá da Lei Rouanet, né? O que acontece lá? Fecha-se ou cria-se uma nova situação? Então fala-se, vem de cima, né? Nós ainda não estamos a par de cada detalhe que será feito. Mas enfim, precisa realmente verificar se é interessante fechar, né? Ou fazer uma nova secretaria. Ah, entendi. Alguma pergunta, Augusto? Agora ainda não, o pessoal só está dando boa noite e tal. Boa noite, boa noite. Olha lá, o Paulo Agora tem. chegou uma aqui, ó. O Paulo, Candidato, responde pra gente, essa lei é uma pouca vergonha, patrocina esses artistas famosos, né, Exato. e não E dá não espaço para é. quem precisa, né? exatamente, é o que a gente acabou de falar, né? Já respondeu aí, né? Olha, hoje o empresário sofre até mesmo para empregar, devido à burocracia e os altos impostos. Quais projetos vocês têm para desburocratizar e assim conseguir aquecer o mercado de trabalho? Olha, o projeto que a gente traz é o Emprega Brasil. Seria muito mais fácil, né? A gente percebe que uma empresa que tenha, por exemplo, 100 funcionários, se ela quiser ter 150 funcionários, ela vai pagar X mais Y de imposto. Certo. E acaba não sendo viável. Às vezes ele até fecha a sua empresa ou ele reduz o número de funcionários por conta da quantidade de impostos que ele paga. Um funcionário acaba pagando 2, né? Na verdade. E se nós percebermos que o empresário, ele tendo ali uma diminuição nos valores, né, de impostos que são cobrados, esses índices diminutos do imposto, quando ele tiver lá, tem 1.000, quando ele chegar a 1.500 funcionários, ele vai estar pagando a mesma quantidade de impostos como se ele tivesse 1.000. Ou seja, reduz a cobrança de impostos. E tem que ser reduzida a cobrança de impostos, principalmente para o empresário. O Múcio Dan está perguntando aqui, gostaria de saber quais os planos sobre a segurança pública, seus projetos. Segurança pública, ela envolve muita gente, né? Segurança pública, a gente tem os policiais militares, policiais civis, o bombeiro municipal, o bombeiro militar, temos os vigilantes, né? Segurança patrimonial, que também devem estar no contexto da segurança pública, e os guardas municipais, que estão lá no parágrafo 8º do artigo 142. Né? Nesse caso, é o que a gente falou, precisa-se realmente trabalhar em cima de detalhes. Cada um tem um detalhe. Por exemplo, os policiais militares, a gente acabou de falar, ou policiais civis, é a valorização financeira. Agentes patrimoniais, ou segurança privada.
Existe aí, foi criada uma PL em 2017, que é 7042-17, que trata aí do piso nacional dos vigilantes. Existe uma briga lá e morreu-se, né? Ficou enterrada nesse momento. E isso precisa ser relembrado, inclusive. Precisa voltar à tona. É a valorização. E nem sempre, né, nesse caso da segurança pública do vigilante, ele é lembrado pelo seu valor, pelo que ele faz por uma empresa e até mesmo em pessoas aí, né, os vigilantes, Vigilância privada, o senhor está vigilância falando, né? privada, exato. Né? Falando em segurança, você falou dos guardas municipais, Guardas né? municipais. O senhor como policial militar aposentado, né? Sim. O senhor acharia interessante que a Guarda Municipal de Araraquara ganhou na Justiça o direito de andar armada, né? Mas Sim. até hoje não foi ainda armada e o atual prefeito não vê com bons olhos isso, né? Como o senhor enxerga? Olha, no primeiro momento a gente fica preocupado, porque todos devem ter aí, passar por um treinamento, existe aí um tempo, né, do treinamento, o exame psicológico, nem todos que estão nessa função, nem todos que estão aí na vigilância privada, por exemplo, têm realmente capacidade para estar utilizando, são aptos para utilizar aí uma arma de fogo, então precisa ser muito bem, com bons olhos, né, para verificar se realmente tem condições ou não de utilizar. Mas claro que a gente vê o quê? É um apoio da segurança pública. Então a Guarda Municipal também é um apoio da segurança pública. Mas precisa estar aí com bastante cuidado em relação a quem está utilizando e quais os cuidados que a gente deve ter. Eu lembro até, inclusive, alguns anos, né, quando a gente entrou na polícia lá atrás, alguns anos, né, nós, quando recruta, a gente trabalhava em praça pública, em escola, em creche, e lá permanecia 12 horas e éramos substituídos apenas quando a viatura buscava e fazia-se a substituição. Eu penso o seguinte, a segurança pública em Araraquara, que ela tem que vislumbrar um pouco mais essa situação. A Guarda Municipal, como é esse apoio da segurança pública, eu acho que ela deveria estar em praça pública, em escolas, em creches, mas em pontos fixos. Sim. Né? Então tem um ponto nosso que fala, não precisa de tantas viaturas a Guarda Municipal, mas sim pontos estratégicos. O ROMU, por exemplo, você acha que não seria necessário? Já existe a viatura do policiamento que faz. Né? Fica aquela situação. É interessante? É polícia, é Guarda Municipal. Faz o mesmo trabalho de polícia. Existe até uma ideia, né, do Dória em transformar em polícia municipal. Na verdade, essa ideia vem lá de trás, desde o Covas, né, em ir tirando a polícia militar da responsabilidade do Estado e transformar a polícia municipal, ou seja, a Guarda Municipal em polícia municipal, ou seja, deixando ela por responsabilidade também do município. É mais uma carga que teremos aqui. E hoje, são polícias? Não são. Nessa linha aí também o senhor falou do Dória, ele está sendo muito combatido pelos militares, o projeto dele de criar, se não me engano, 17 BAEPs no estado, né? Não consegue, praticamente é impossível. Né? É inviável, né? É impossível. Né? E ele tem aquele fantasma que segue ele, que é o fantasma do PSDB. Né? O senhor é favorável ao armamento? Que as pessoas possam comprar e ter em suas casas uma arma? A gente remete antes da lei que foi proibida. Como é que era antes da lei do desarmamento? Nós não tínhamos problemas algum. Nós tínhamos uma preocupação, era do marginal. O marginal ele tinha uma preocupação em adentrar sua casa e fazer um assalto. Hoje ele tem uma tranquilidade, porque ele está armado. Ele entra na sua casa com tranquilidade, furta, rouba, mata, estupra e sai ileso por conta dessas facilidades que ocorreram no Brasil. Então, se você olhar por esse ângulo, é aquilo que nós falamos agora, nem todos, né, têm condições de ter uma arma. E isso aí vai continuar. E o paisano civil também vai ser da mesma forma. Nem sempre ele vai conseguir adquirir uma arma. Ele precisa ter um treinamento, passar pela Polícia Federal, ter seu exame psicológico. Será que todos têm condições? Não.
É porque existe aí todo esse debate em cima do armamento e os contrários, né, ao armamento sempre falam, não, vão sair matando, vai no bar, essa ideia, vai matando, passa uma ideia errônea, né, de qual seria a situação. O Meirelles disse a semana passada numa entrevista que Bolsonaro estaria entregando armas para as crianças. Isso é a coisa mais absurda, né? Vindo de um presidenciário, né? Isso é absurdo. Claro que não. Mas assim, o senhor não acha que aumentando o número de armas, né, na sociedade não aumentaria o número de crimes também? Por exemplo, uma briga de trânsito, se a pessoa estiver desarmada, ele não vai matar o outro, mas se ele estiver armado, não corre o risco dele matar o outro? Olha, é aquilo que a gente falou. Como é que é o psicológico dele? Ele passou por um exame, ele está apto para aquilo. Se ele cometer, ele vai cometer um crime e com certeza será preso, será detido, será preso. Mas claro que existe aquela situação, né? Eu particularmente não gosto de arma de fogo. Não tenho. Mas é aquilo, tem pessoas que têm, ela se sente diferente. Né? Eu estou armado, estou diferente, eu sou mais. Então, esse é um problema, né? Talvez mas é um caso isolado. Ela nem se sinta aí diferente, talvez ela se sinta aí um pouco mais segura. Por exemplo, no caso de quem tem uma propriedade rural. É muito importante. É muito importante que ela tenha uma arma para se proteger. É muito longe da cidade. Da polícia. Né? Da polícia. É mais demorado. É mais demorado. E outra, a quantidade de policiais per capita, né, vamos dizer assim, Baixo. É muito baixo. Hoje a gente sabe que diminuiu muito o efetivo da Polícia Militar. Dá um exemplo para você do Corpo de Bombeiros. O Rio de Janeiro é um estado muito menor em relação ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 9.000 bombeiros. No Rio de Janeiro tem 16.000 bombeiros. Então, se você fizer uma comparativa, você percebe que está faltando, está em claro aqui, muitos, tanto bombeiros quanto policiais militares. No caso dos policiais militares, a gente percebe essas cidades pequenas aqui no entorno, quando o pessoal vai explodir caixa eletrônica, por exemplo. Né? Eles sabem que tem 2, 4 policiais por turno, máximo, né? Isso. Então não vai dar para encarar, né? Não vai, então, eles né? contam com isso, né? Eles vêm com armamento pesado, né? Eles vêm com armamento pesado e geralmente a polícia ainda agora que está sendo liberado pelo governador Márcio França, um pouco mais, né, de reforço que a polícia realmente precisava, né? A polícia anda meio desguarnecida aí, né? Precisa há muito mudar tempo. bastante. Precisa mudar bastante, né? Vamos para educação. Na questão educação, como o senhor vê a ideologia de gênero e quais seriam os moldes que o seu partido prega? Olha, eu sou contra levar isso para dentro da escola. Da mesma forma a gente fala assim sobre escola sem partido. Isso geralmente está ligado a militâncias que levam a essa ideia. Por isso que a gente fala, você não tem que ter ideologia. Isso é uma ideologia no Brasil, né? Ideologia eu descarto realmente. Nós temos que ter ideais. E essas ideologias têm chegado até os lares de uma forma a prejudicar as nossas crianças. E a família é muito importante, né? E isso acaba prejudicando dentro da nossa casa, essa questão de ideologia. Eu acho que a gente tem que respeitar a pessoa como ela é, seja negra, seja homossexual, seja branco, seja homem, seja mulher. E eu realmente acho que isso aí não tem que estar levando para dentro da escola. O Múcio Dan está falando aqui, comentando, né, a respeito disso do armamento. Nós, como agentes de segurança privada, trabalhamos armados, defendemos o patrimônio e não temos o direito de defender a nossa própria família. Porque quando ele vai para casa, ele deixa a arma na empresa, né? Os vigilantes, eles também deveriam, é aquilo que a gente fala, eles deveriam acompanhar o mesmo armamento da Polícia Militar. Se uma classe, ela pode, por exemplo, a Guarda Municipal está sendo armada, eles que têm um preparo, que eu também sou formador de vigilantes, se eles têm um preparo, estão aptos, por que eles não permanecem com sua arma? É uma lei federal, né? É uma lei federal, tá? Mas por que eles não permanecem? Então nós também queremos trazer isso para os vigilantes. Sim. Porque é um direito, né? Se eles passam por todo esse processo, treinamento psicológico, Sim. né?
E de tempo em tempo eles têm que renovar, né, o treinamento? De 2 né? em 2 anos eles renovam os treinamentos. Inclusive, nós queremos diminuir o treinamento com armamento, de que seja pelo menos de ano em ano, para que eles tenham um pouco mais de habilidade. E com isso, com certeza facilita eles deslocarem-se uniformizados armados e voltarem para suas casas, né? Isso é importante. Porque hoje em dia, com o crime organizado, eles correm risco também de vida, né? Nós tivemos em 2006 vigilantes patrimoniais mortos pelas organizações criminosas. Aqui em Araraquara a gente teve até um agente penitenciário, né? Que foi baleado, né? Exato. E a GCM, né, que trabalha também com isso, não pode andar armada. Pois é. Em São Paulo, capital, nós tivemos também alguns GCMs, né, que foram mortos na ocasião. A meta desses crimes organizados é a polícia militar, mas estar uniformizado representa O inimigo. o inimigo. Sim. E isso aconteceu lá, né, com alguns, inclusive quando se assalta aí os carros fortes, Também, né? quantos não morreram? Como sufocar aí as facções, né, que parece que crescem aí a olhos vistos? Eu vou dizer com as palavras que a Coronel Nicolucci comentou. A gente às vezes dá muita ênfase para certas organizações criminosas, né? Como o PCC, Sim. por exemplo. Essa é a organização. E muitos que se falam ser não são. Sim. Então ele quer aparecer, é o fantoche, né? Mas na verdade deu-se uma diminuída em relação a isso. Porque o que falta realmente ainda no Brasil, nos estados, é um pouco mais de foco sobre a inteligência, né? Quando a inteligência começa a trabalhar mais nisso, a gente começa a desvendar pontos e focos aí desses crimes organizados. O senhor acha que o governo do estado de São Paulo tem culpa nesse crescimento gigantesco do PCC, como vulto nacional hoje? Ele começou aqui nas cadeias do estado de São Paulo? Poderia ter agido de momento, né, de uma forma um pouco mais agressiva. Infelizmente, a nossa Constituição ainda, né, nos prejudica a segurança pública. Muda-se tantas leis, todo ano a gente vê, olha, criaram uma lei, mas a lei já existe. Né? Até às vezes eu falo às pessoas, mas você está comentando uma coisa, por exemplo, fala assim, feminicídio hoje. O que é feminicídio? Só matar mulher. Não, mas já existe o artigo 121. Né? Eu posso colocar ali algum apenso, mas não, criou-se uma outra lei sobre uma lei que já existia. Específico só para mulher. Só para né? mulher. Então, cria-se muitas leis, né, no Brasil em cima da Constituição. Será que a Constituição ela precisa ser renovada, ser feita novamente? Ou então precisa modificar algumas coisas que lá estão? Porque a segurança pública ela fica aí engessada, né, em ações que poderiam estar sendo feitas. As pessoas, até houve, né, recentemente uma pessoa dos direitos humanos que questionou. Não, a policial militar ele devia primeiro ser alvejado para depois atirar. Como se você foi alvejado, você vai atirar em quem? Então, ou seja, é uma pessoa que não tem consciência moral para dizer alguma coisa a respeito da segurança pública. Sim. Então, eu penso o seguinte, a pessoa está armada, atira-se e depois você pergunta. É assim que deve ser funcionado. E o Estado, infelizmente, não permite isso. Não permite, né? Então, existe até essa visão hoje. O cidadão de bem não está armado. Exato. Então a polícia está armado, atira primeiro. E se liberar as armas? Como é que você vai definir aí quem é cidadão de bem e quem é bandido? Então, a questão do bandido, ele já vem de arma em punho. Tem essa a diferença. O cidadão comum, primeiro que ele não estará portando a arma, essa arma estará... Ele pode até estar não existiria aí um porte de Não. arma, né? Só posse. Só posse. Pessoas como era anteriormente, apenas Sim. pessoas que trabalhavam com bens, transporte, essa estaria portando. As demais não. Ok? Seria para a proteção do seu bem fixo, né? Da sua casa, do seu lar, das pessoas com que ela... Então é isso que tem que ser vislumbrado, vamos dizer assim. As pessoas pensam muito negativamente a respeito dessa lei. E não é assim. Uma outra pergunta, Tenente, com relação às audiências de custódia, né? Que foram criadas para tentar diminuir um pouco a superlotação das cadeias, né? Exato. O que o senhor acha a respeito? Ela foi criada dessa forma, mas ela vem prejudicando cada dia mais. E às vezes, né, o policial ele chega lá numa situação e fica tão frustrado, né, que ele pensa, vou fazer o que com esse cidadão aqui?
cidadão de bem, que acabou de cometer um crime, o que eu faço com ele? Eu vou chegar lá, se ele de repente falar assim, olha, o policial me deu um tapa no rosto, ele vai chegar lá, passa pelo exame de corpo de delito, vai ter um advogado à disposição, um juiz e um promotor. E o policial ali, às vezes, ele está como réu, não como agente da lei, né? da lei, você entendeu? Então é o seguinte, isso precisa mudar. Acaba tendo uma inversão ali. E é o que tem ocorrido sempre. Não podemos generalizar, mas a gente sabe que tem uma parcela aí da legislativa que acaba permitindo que isso aconteça. Então, até o malandro sai de lá, e dá uma olhadinha policial, permaneça aí para você terminar os seus relatórios. Ele sai antes do policial, né? Exatamente isso que acontece. Então, isso precisa mudar. Urgente. Certinho, então. Bom, olha, o nosso horário já chegou ao final. Vai lá. Tá? Você tem aí 1 minuto para as suas considerações finais, para passar o seu número. Pedir os votos. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Hoje, as pessoas falam muito, as pessoas, como a gente disse lá no começo, as pessoas estão de saco cheio dessa política que aí está. Então a gente tem que entender que lá tem político bandido? Sim. É porque é bandido que se torna político, porque o político não se torna bandido. Então ele já vem com essa índole. A nossa índole é trazer a verdadeira situação política que o Brasil precisa. É a mudança que a gente quer. Então, Tenente Rodrigues 5167, para deputado federal, quero representar a nossa micro-região. E ela é sempre esquecida. Muitos candidatos vêm, são de fora, levam os nossos votos e aparecem daqui 4 anos. Então a gente tem que refletir muito nisso. É isso aí. Muito obrigado, candidato. E a gente quer lembrar aqui que hoje foi a nossa última entrevista com os candidatos a deputado de Araraquara. A gente agradece a todos que nos assistiram e a gente espera que tenhamos tirado suas dúvidas, que tenha sido um espaço aqui democrático. Tenha ajudado, as pessoas E vamos deixar claro também, vale ressaltar que todos os candidatos foram convidados através de suas assessorias. Alguns não aceitaram, outros não conseguiram agenda. Tá ok? E ficamos por aqui. Uma boa eleição para vocês. Boa noite. Boa noite.